Jornal das 10. A sintonia da notícia. Agora são 10 horas e 32 minutos. Um abraço para o Dutti, o Tomate, torcedor do Atlético, o Geleia, o Natal, a Dona Maria, que já fez 100 anos de idade. E também para a Thaís, nos acompanhando lá nos arredores da Colônia do Marçal. Um abraço também para o Bruno, em Águas Santas, o motorista da Prefeitura Bruno, também nos acompanhando nesta oportunidade. O Jornal das 10 tem a honra, o prazer, a alegria de receber hoje o ator, diretor, produtor, professor e advogado, o Rodrigo Gonçalves, carinhosamente conhecido como Digão Carvalho. É o nosso convidado no Jornal das 10, nessa linda manhã de quinta-feira. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença simpática nesta manhã. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia à equipe aqui presente. É um prazer e uma honra estar aqui, né, ocupando esse espaço que é tão conhecido em São João del Rei, que é tão ouvido em São João del Rei. Quem nunca parou para ouvir o Jornal das 10, né, e poder estar conversando com você hoje. Muito bem, e a primeira pergunta, Rodrigo, conta para a gente do que se trata o espetáculo História Improvisada. O IC, né, História Improvisada, é um espetáculo que a gente chama de espetáculo de impro, que é um espetáculo totalmente improvisado. A gente não tem um roteiro, não tem uma história prévia, né? A gente vai criando a história ao vivo mesmo, na frente da plateia. Muito bem. E esse IC por quê? IC porque dá justamente possibilidades, né? A gente parte de fotos, a gente pede que a plateia leve fotos pra gente, e aí dali a gente pensa em uma outra história. E se isso acontecesse? E se aquilo acontecesse? A gente fica muito com isso durante a vida, né? E se eu tivesse feito diferente? E se as coisas fossem assim e assado? Então a gente pega isso, o e se, e cria, né, uma nova história a partir de uma história que a gente ouve ali no início. Rodrigo, como vai funcionar o espetáculo? No início a gente pede as pessoas levem fotos, escolha uma foto que é importante para você, um momento bacana, né, em família, entre amigos. E aí no início a gente pega as fotos, a gente vai ouvir um pouco dessas histórias que está atrás dessas fotos, né? Quem são essas pessoas, o que estavam fazendo, o que era uma data comemorativa ou não. E disso daí a gente pega algumas informações. A gente pega cada improvisador, são 5 improvisadores ao total, cada um vai pegar aí 3 fotos, 3 histórias, e a gente se reúne no camarim e decide dessas 15 fotos ao todo, quais serão as 3 fotos que a gente vai utilizar no espetáculo. Muito bem. Só para poder aproveitar o gancho da primeira pergunta, e se História Improvisada? Eu me lembro de um livro que eu tive a oportunidade de ler, do Lincoln de Souza, e dizia o seguinte: contam que também a gente pega essa história, né? Aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Né? A gente muda um ponto, a gente pega uma história e vai criar uma história completamente improvisada. Então, assim, cada apresentação é uma história nova, né? Eu gostaria de saber, conta para a gente onde vai ser e o horário do espetáculo. A gente está com 3 apresentações nesse final de semana. No sábado, às 19 horas, no domingo, às 18 e às 20 horas. Tá? E ele vai acontecer aqui no Centro Cultural Feminino, na Rua da Cachaça, no centro de São João. Qual é o principal objetivo do espetáculo? A gente está estreando esse espetáculo agora, né? A companhia, a gente fundou a companhia esse ano, que é a Companhia de Teatro Improvisada, né? Mas o grupo, que é o grupo Impróprios, com N, já existe desde 2016, né? Na verdade, desde 2012, que um grupo surgiu na faculdade, enquanto eu fazia teatro, a gente fez esse grupo e apresentou por vários lugares. Teve um hiato aí, que eu fui fazer outras coisas na vida, e agora a gente voltou, né, aí fundando a companhia, focando mais nesse espetáculo,
né? Então é uma reestreia do grupo e da companhia mesmo, pra gente divulgar e criar, estabelecer a CTI, que a gente chama, né, Companhia de Teatro Improvisada, em São João. Então esse é o nosso pontapé inicial aí pra criar uma história bacana também por aqui. A entrada é franca? Não, a entrada ela é R$30 a inteira, né, e R$15 meia para estudante. É justamente para a gente pagar alguns outros... A despesa, né? Algumas despesas, alguns outros colaboradores que estão com a gente também, né? A gente teve foi contemplado na Paulo Gustavo, aqui em São João, Paulo Gustavo não, na Aldir Blanc, na PNAB, mas isso mais para estrutura, né? Então a gente ainda tem alguns outros gastos que a gente que não cobre esse financiamento. Rodrigo, vai ter alguma coisa além do espetáculo acontecendo no local? No local vai ter um barzinho funcionando, né, que é um barzinho do próprio Centro Cultural, então tem bebida vendendo, uns tiragostos lá, né, inclusive um abraço para a Rogéria, que nos recebeu muito bem lá no espaço. Então é isso, vai estar funcionando um barzinho antes lá do espetáculo. E qual é o sentimento de estar reestreando o espetáculo aqui em São João del Rei? É muito bom, né? Eu sou de São João, então assim, poder fazer teatro, que é aquilo que move a gente, é aquilo que faz o coração pulsar mais forte mesmo, dentro da nossa cidade é sempre muito bom, né? Poder apresentar para amigos, para colegas e para outras pessoas em São João del Rei é um sentimento muito, muito gostoso, né? A gente que gosta de estar no palco é muito satisfatório. Ô Rodrigo, conta uma história marcante que já aconteceu nesse espetáculo pra gente. Eu vou te contar uma de ontem, que a gente estava treinando, né? Então bem fresquinho. Bem fresquinho. E assim, é uma história que até envolve você. A gente estava treinando e um dos improvisadores lá, a gente começou a fazer uma história e surgiu uma rádio. Qual é a referência da rádio? O Geraldinho. E aí a gente improvisou com esse mote, né? Porque é isso, tudo pode acontecer durante o espetáculo. Então a gente pegou, ele trouxe essa referência e foi bem bacana. Então assim, tinha as inserções, foi muito legal. O bom do improviso é isso. Tudo pode acontecer. A gente, na hora lá, a gente não sabe o que é que vai vir. E aí, um dos principais princípios da improvisação é dizer sim, né? Isso ajuda muito pra gente, na minha vida, por exemplo, me ajudou muito, que a gente não perde oportunidades, né? Quando a gente diz sim, a gente pode ir lá na frente e não gostar da experiência, mas pelo menos a gente teve essa experiência. Então meu nome rodou também no espetáculo. Sim, ontem você foi homenageado no nosso treinamento, e foi muito bacana. A gente estava conversando agora de manhã, aos meninos, e foi assim, e rodou, e aconteceu a improvisação, porque eu ainda não tinha falado que eu vim aqui. Eu falei que eu vim aqui depois a gente conversou de ontem, então depois do espetáculo, depois do treinamento que eu vim. Então assim, foi muito espontâneo mesmo, né? Muito bem. Para encerrar, de onde surgiu a ideia para criar o espetáculo, hein, Rodrigo? Olha, surgiu lá na faculdade de teatro aqui em São João del Rei, né, com um grupo Impróprios, na época, com a primeira formação do grupo. A gente já vinha fazendo vários, que a gente chama de jogos curtos. São pequenas cenas de impro. Impro é uma técnica, tá, Geraldinho? Que a gente utiliza a improvisação teatral como espetáculo, né? Tem gente que utiliza a improvisação só para suprir o momento de um esquecimento dentro de uma peça convencional. Não, a impro ela já é focada para ser criada como espetáculo. Então a gente tinha um grupo que apresentava vários jogos curtos, pequenininhos, né, que é o mais comum, mais conhecido também do público. E aí a gente falou, a gente quer, já estava aí há uns 3 anos nessa de jogos curtos e tivemos a vontade, né, de ir além. E esse além é o que a gente chama de long form, ou formato longo, né, que é justamente criar uma história inteira durante com o mesmo tema, né, focando na relação entre os personagens. Ô Rodrigo, gostaria de saber, você é ator, diretor, produtor e professor. Você fez curso superior na Universidade Federal de São João del Rei nessas áreas? Sim, eu me formei em teatro, né, graduação, bacharelado em teatro,
aqui em São João, e agora estou fazendo também o mestrado em artes cênicas e a licenciatura em teatro também. E onde você fez direito? Direito eu fiz lá na Unipac, em Barbacena. Barbacena. Há muitos anos atrás. Bem, então encerrando, o microfone está aberto para que você possa convidar as pessoas para que compareçam e prestigiem esse grande espetáculo. Antes de tudo, agradecer, né, por esse espaço. Convidar todos vocês que estão nos ouvindo para vir assistir o IC, História Improvisada, nesse final de semana, no sábado às 19 horas, no domingo às 18 e às 20 horas, né? R$30 a inteira, R$15 a meia. É um espetáculo para toda a família, né? Pode vir sem medo, a gente improvisa, a gente pede que traga as fotos, escolha uma foto bem bacana aí, para que a gente possa improvisar em cima delas, né? A improvisação não acontece se não tiver essas fotos. Será no Teatro Municipal? Não, lá no Centro Cultural Feminino, aqui na Rua da Cachaça. Rua Marechal Bittencourt. Isso, exatamente. Exatamente, muito legal. Parabéns, que dê tudo certo, que a casa fique bem cheia para poder prestigiar esse grupo encabeçado por você. Eu agradeço, né, em nome do grupo, em nome dos impróprios, em nome da Companhia de Teatro Improvisada. Inclusive, sigam a gente nas redes sociais, @CIA de Teatro Improvisada, né, a gente tem sempre novidades lá, sempre vídeo dos nossos treinamentos, e também, futuramente, se tudo der certo, a gente vai ter um curso de improvisação aqui em São João. Ok, são 10 horas e 44 minutos. Você ouviu o Rodrigo Gonçalves falando conosco sobre esse espetáculo que vai acontecer em São João del Rei, na Rua Marechal Bittencourt, no Centro Cultural Feminino, neste final de semana. Essa rua fica bem na região central de São João del Rei, né? Então, a partir de que horas mesmo? No sábado, às 19 horas. No domingo tem 2 sessões, às 18 e às 20 horas. Ok, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Geraldinho, agradeço a todos aqui e um bom dia para todos. 10 horas e 44 minutos e mais 58 segundos.